Tem muita gente que estava chegando na aposentadoria e aí a lei mudou. Isso aconteceu com você? Você conhece alguém que passou por essa experiência? Sabe quais são as novas regras e em quais delas você pode garantir a sua aposentadoria mesmo depois da reforma da Previdência Social? Sabia que agora tem 5 regras que podem ser utilizadas para salvar tudo que você já pagou e não perder toda essa grana que você já investiu na Previdência? Este é o nosso assunto de hoje. É sobre aposentadoria por tempo de contribuição que nós vamos falar aqui hoje no nosso quadro. Se você acompanha a programação da TV Conecta e é um dos nossos conectados e tem alguma dúvida sobre aposentadoria, sobre direitos e questões sociais, trabalhistas, inclusive de direitos sociais, pergunte já. Utilize o nosso WhatsApp. Olha, o DDD é 19 e o número é 999138517. Para hoje, eu reuni as perguntas que chegaram para a gente sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Primeiro, eu vou explicar como é que funciona o direito adquirido e como pedir aposentadoria no INSS com as regras de transição. Depois, nós vamos ter um breve intervalo e voltaremos na segunda parte com outras regras de transição e como fazer um planejamento previdenciário. Eu sei que tem muita gente que ficou aí um pouco perdido, sem norte. E nós vamos explicar o planejamento previdenciário direitinho. Vamos explicar de como as aposentadorias são calculadas, se dá para aumentar o valor das contribuições e ter um benefício maior, enfim, evitar de gastar mais do que vai receber. Vamos começar então pelo começo? E não se esqueça, hein? Se tiver dúvidas, pergunte já. Para participar do nosso quadro é fácil, né? É só escrever para a gente. Se tiver dúvidas sobre direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, escreva para a gente. Pergunte já. Bom, e tem quem já está mandando as perguntas para a gente e este é o nosso assunto de hoje, aposentadoria por tempo de contribuição. Olha só, a primeira pergunta, quais são as regras de direito adquirido na aposentadoria por tempo de contribuição? Bom, você que está conectado com a gente aqui, você que faz parte da nossa comunidade de quem está conectado, já sabe que a aposentadoria por tempo de contribuição acabou com a reforma da Previdência Social que aconteceu em 2019, no dia 13 de novembro de 2019. Mas quem já tinha o direito adquirido para se aposentar até o dia 13 de novembro de 2019, ainda pode requerer aposentadoria por tempo de contribuição. E quem não tinha, calma, fica aí, porque nós vamos falar sobre as regras de transição e tem regras de transição que nem precisam de idade mínima, né? Mas vamos falar sobre o direito adquirido, que é a nossa primeira pergunta. Tem direito adquirido? Sim. Tem. Até o dia 13 de novembro de 2019, as aposentadorias não tinham idade mínima. Então, a gente tinha aposentadoria por tempo de contribuição, o homem se aposentava com 35 anos e as mulheres com 30 anos de contribuição. Lembrando que as regras para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, ainda tem as aposentadorias, continuam valendo depois da reforma da Previdência Social e essas pessoas podem se aposentar 2, 6 ou até 10 anos antes, dependendo do grau da deficiência. Leve, moderada ou grave. Então é importante a gente saber sobre esse assunto, nós vamos falar mais sobre isso. Já tem bastante perguntas sobre pessoas com deficiência. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, escreva para a gente montar o conteúdo e levar para vocês informações que tenham relevância e propósito na vida do trabalhador. Então, olha, a primeira pergunta já está respondida. É possível ter aposentadoria com direito adquirido? Sim. E a segunda pergunta, ela tem relação direta com esta primeira. Até quando o trabalhador pode exigir o direito adquirido? Sempre. O trabalhador pode exercer esse direito adquirido a qualquer momento. Então vamos imaginar um homem que tinha 35 anos ou que venha comprovar agora o que tem os 35 anos. Uma mulher que
que tinha 30 anos até novembro de 2019 ou venha a comprovar que tinha esses 30 anos. Não importa quando a pessoa comprove. Hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. A partir do momento que a pessoa comprovar que ela tem o tempo de serviço para se aposentar, ela já pode exercer esse direito, mesmo passado já algum tempo depois da reforma da Previdência Social. Então, até quando a pessoa pode exercer o direito adquirido? Em qualquer época, está garantido. Inclusive, estou prometendo para vocês, e na próxima semana eu vou falar sobre a recuperação do tempo de serviço. Você que trabalhou e não foi registrado, você que trabalhou por conta própria, quer indenizar as contribuições da Previdência Social, mande sua pergunta aqui, pergunte já, porque este é o assunto da nossa próxima semana, tá? Então, pergunte já, mande aqui as perguntas para a gente, para nós montarmos o conteúdo aqui sobre este assunto que é importantíssimo para as pessoas que querem se aposentar. Bom, a terceira pergunta: é verdade que a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais? É verdade. Mas não quer dizer que as pessoas não consigam mais exercer as atividades que elas exerciam. Mulher, não é impossível que as pessoas comprovem que exerceram atividade e aposentem, inclusive nas regras de transição. Se a pessoa não conseguir aposentadoria por tempo de contribuição, uma das saídas é a aposentadoria por idade. E aposentadoria por idade foi assunto da nossa semana passada, que você pode rever o conteúdo no nosso canal do YouTube, da TV Conecta. Então, olha, você que está conectado, não perde nada. E se você perder, a gente manda de novo para você. Então, olha, acesse nosso canal do YouTube que tem lá o vídeo sobre a aposentadoria por idade para quem não vai conseguir ter aposentadoria por tempo de contribuição, que é nosso assunto de hoje, né? Bom, ainda tem alguma regra que dá para aposentar sem idade mínima? Olha, o que mais se diz por aí é que todas as aposentadorias agora têm que ter idade mínima. Mas eu vou mostrar para vocês que existe ainda uma regra de aposentadoria por tempo de contribuição de transição que não tem idade mínima. Quer saber qual que é essa regra? Bom, então eu vou te contar, mas depois do nosso intervalo. Vamos fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida eu volto para contar para você qual é a regra de aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima que ainda está existindo. Então, vamos ao nosso intervalo, a gente volta já. Então você que está acompanhando a gente, quer saber se ainda existe uma regra de aposentadoria sem idade mínima? A resposta é sim. Aliás, se você tem alguma dúvida sobre os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, escreva pra gente. Pergunte já. Bom, qual que é esta regra, Hilário? Vamos então explicar para vocês. Quando a regra mudou, tinha muita gente que estava muito próximo da aposentadoria. Então a pessoa estava trabalhando, falou assim, agora eu vou me aposentar, né? Daqui 1 ano, daqui 2 anos eu me aposento. Aí veio a regra e mudou tudo. Então, para aquelas pessoas que estavam há 2 anos da aposentadoria, estas pessoas, elas continuam podendo se aposentar e a lei não poderia ser tão trágica para estas pessoas. Trágica foi, né? Porque todo mundo queria se aposentar daqui 3, 4, 5, vai ter que se aposentar daqui 6, 7, 8 anos. Mas para quem estava há 2 anos da aposentadoria, tem a regra de transição de 50% de pedágio. O que significa isso? 50% de pedágio a pessoa teria que pagar metade do tempo que estava faltando para ela se aposentar quando a lei mudou. Um exemplo, olha, só vale para as pessoas que estavam há 2 anos da aposentadoria. Como a aposentadoria para o homem era 35 anos, então nós estamos falando de homens que tinham 33 anos em novembro de 2019 e para mulheres que tinham pelo menos 28 anos em novembro de 2019. Por isso que recuperar tempo de serviço do passado é importante. Este é o assunto do nosso próximo quadro aqui na semana que vem, tá? Então, mande a sua pergunta, se você quiser recuperar tempo de serviço. Então, o homem que tinha 33 e a mulher que tinha 28, pelo menos,
faltavam 2 anos para se aposentar. Se faltava 2 anos para se aposentar, quanto que é 50% de 2? 1. Então a pessoa pode continuar se aposentando, porém não vai ser com 35, vai ser com 36 para o homem. E não vai ser 30 para a mulher, vai ser 31 para a mulher, porque vai ter que ter 50% a mais do tempo que faltava. Detalhe, neste tipo de aposentadoria não tem idade mínima. Tem aplicação do fator previdenciário, mas a pessoa ainda pode excluir 20% dos menores salários e ter uma aposentadoria maior. Daí porque é importante fazer um planejamento previdenciário e eu vou falar um pouquinho sobre isso no final do nosso quadro de hoje. Então acompanhe aí, porque nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento previdenciário. Vamos à próxima pergunta então. Como funciona a regra de 100% de pedágio? Então, se você é uma daquelas pessoas que estava há mais de 2 anos da aposentadoria, se tiver menos de 2 anos já sabe, né? Tem a regra de 50%. Mas se você estava há mais de 2 anos da aposentadoria, você então pode optar pela regra de 100% de pedágio. O que significa isso? Que você vai ter que pagar em dobro o tempo de serviço que faltava para se aposentar. Um exemplo. Um homem que estava há 3 anos da aposentadoria, ele vai ter que contribuir mais 3, então são 6. Fica um pouco mais longe, né? Daí porque é importante fazer o planejamento previdenciário. A mulher que estava há 3 anos da aposentadoria vai ter que contribuir mais 3. Agora, o detalhe é que muita gente pode se enquadrar tanto na primeira regra de 50% de pedágio, como na segunda regra de 100% de pedágio, ou nas outras duas que eu vou falar aqui já para vocês, que é a de pontos e idade mais tempo de contribuição. Então a pessoa pode optar pelo benefício mais vantajoso, certo? Bom, vamos continuar então nessa regra de 100% de pedágio, porque além desse 100% do tempo que faltava, que é o dobro, vai ter que dobrar o tempo de serviço, a pessoa ainda tem que ter uma idade que não é a idade mínima exigida hoje, que é de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. É daquela regra que é transitória, então ainda tem uma redução da idade. Homens podem se aposentar com 60, mulheres com 57 anos de idade, desde que comprovem 100% do tempo que faltava. Lembrando que você pode usar todas as regras e optar por aquela que é mais vantajosa. Tá certo? Bom, vamos então à próxima pergunta que tem a ver com a questão dos pontos, que é a terceira regra de transição. Lembra que eu falei que tinha 5 regras? Direito adquirido, 50% de pedágio, 100% de pedágio e regra de pontos. Na regra de pontos é a somatória da idade mais o tempo de contribuição. Começou com 85, 95 pontos. E a pergunta é se as frações de meses e dias também contam. Contam, por exemplo, para cada ano de idade você tem 1 ponto. Então, uma pessoa que tem 50 anos de idade, ela tem 50 pontos. Se tem 30 anos de serviço, para cada ano de serviço vale 1 ponto. 30 anos de serviço significa 30 pontos. Então, você vai somando a idade mais o tempo de contribuição para chegar na pontuação de 85, 95 pontos, que neste ano de 2022 já está em 89, 99 pontos. Mas Hilário, eu nunca vou chegar nessa pontuação. Olha, primeiro, as frações contam. Então, se você tem 1 ano e meio de serviço, mais 1 ano e meio de idade, são 3 anos, são 3 pontos. Então, essas frações somam. E detalhe para você não desistir, tá? Para cada ano que passa, você ganha 2 pontos. 1 ponto porque você fica mais velho, ninguém consegue brigar contra o tempo, né? A gente já fica mais velho não, mais idoso, né? Porque velho, pode ter pessoas aí com 40 anos que já estão velhas, a idade não tem como a gente brigar. Então você vai ter da idade mais o tempo de contribuição, vai somando. Então por ano você ganha 2 pontos, um porque você fica mais idoso e o outro porque você vai ter mais 1 ano de contribuição. Então olha, dá para correr atrás dessa pontuação e tentar chegar na aposentadoria nesta regra de transição. A outra regra é a somatória de idade mais tempo de contribuição. Aí você tem que ter pelo menos 35 anos se for homem, 30 anos se for mulher e ter uma idade mínima. Estas são as 4 regras de transição em que as pessoas podem usufruir para entrar numa aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição,
E sem falar também do direito adquirido para quem já completou os 35 anos ou 30, se for mulher, antes de 13 de novembro de 2019. Tá explicadinho? Tá bonitinho? Mas, Hilário, como é que eu faço tudo isso? Aí é que entra o planejamento previdenciário. Nós vamos fazer um vídeo sobre o planejamento previdenciário. Nosso próximo vídeo vai ser sobre como recuperar o tempo de serviço para você poder se aposentar. Tem muitas perguntas sobre esse assunto, então esse é o nosso próximo vídeo. Depois a gente pode falar sobre o planejamento previdenciário e tem também a aposentadoria da pessoa com deficiência, que a gente já tem perguntas aqui sobre este assunto. Agora, o que eu quero falar para vocês, para a gente terminar aqui o nosso vídeo, é sobre o planejamento previdenciário. A pessoa tem que saber, nesta ordem, quando vai se aposentar, depois quanto vai receber e qual benefício é mais vantajoso. Sem responder a estratégia dos 3 Qs da aposentadoria, não dá para você saber como você tem que contribuir até chegar na hora do benefício. Então, preste atenção, porque todos os tipos de benefício merecem um tipo de planejamento. E se tiver dúvida, já sabe, né? Pergunte já.